O tema da mensagem de hoje é: se a noiva passará pelas dores. Ou seja, é uma pergunta que está sempre na cabeça de vocês. Ela será respondida de uma forma hoje, mas será respondida com mais detalhes no evento que iremos fazer na próxima semana. Daqui a pouco o Lucas vai trazer mais detalhes sobre esse evento que iremos fazer na semana que vem, onde vamos estar explicando tudo isso aqui, que foi ministrado na semana passada, que está sendo ministrado hoje e que será ministrado na semana que vem. Mas essa é uma dúvida que sempre aparece nas cabeças de vocês. Se nós, a noiva do Senhor, passaremos pelas dores ou não? Se nós passaremos ou não pela grande tribulação? Abram as Bíblias de vocês do livro de Marcos, no capítulo 13. A partir do verso 14. Todos encontraram? Marcos, capítulo 13, a partir do verso 14. Todos encontraram? Encontrou, Neguinho? Tá nem procurando. Sempre que vocês verem na Bíblia algum tema antes de uma série de versículos, esse trecho é chamado de perícope. Nos manuscritos originais não tinha capítulos e versos, não tinha essa separação. Era tudo emendado uma coisa na outra. E a partir do verso 14 fala, basicamente, o que vamos estudar nesta noite. Pois, quando vides o abominável da desolação, o anticristo, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desçam nem para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse, Senhor, abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, da noiva do Senhor, que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditem. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Deixa eu trazer uma informação para vocês. Vamos voltar rapidinho no verso 20. Volta aí no verso 20. O que está escrito no verso 20? E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Se o Senhor não tivesse abreviado os dias terríveis, ninguém se salvaria.
Vocês querem uma prova da abreviação dos dias? No mês de junho desse ano, os cientistas lançaram uma matéria dizendo que comprovadamente a Terra está girando mais rápido. Eles fizeram estudo e no dia 23 de junho de 2021, a Terra registrou seu dia mais curto, que foi de 23 horas, 59 minutos e 33 segundos, se não me falha a memória. A Terra está girando 1,53734 milissegundos mais rápido. Isso, para termos astronômicos, é muito tempo. Ou seja, Deus está nos mostrando de novo que os dias estão se abreviando para que nós nos salvaríamos desse terrível período. A igreja vai passar pela grande tribulação? Essa é uma pergunta que certamente já tirou e tira o sono de muita gente. Muitos afirmam que a igreja não passará pela grande tribulação e defendem o arrebatamento pré-tribulacionista, enquanto outros afirmam exatamente o contrário, defendem um arrebatamento pós-tribulacionista. Ou seja, pré-tribulacionista, né? O Lucas disse que não entendia nada de escatologia. Ele sempre falou isso nas ministrações, não é verdade? Ele sempre falou isso. Agora pergunta se ele vai dizer a mesma coisa. Agora ele está começando a entender. E nós vimos, durante o seminário, o que nós mais vimos sobre as teorias da tribulação. Pré-tribulacionistas é aquele que não acredita, aqueles que acreditam que a igreja se acenderá aos céus antes do período da tribulação. E os pós acreditam que a igreja irá passar por todo esse período. E existem também aqueles que são chamados de mesotribulacionistas. Quem são eles? Eles acreditam e afirmam que a noiva do Senhor irá subir no meio dela. A igreja do Senhor passará só pela metade desse terrível período. Ela não passará por todo o período tribulacional. Eu não vou muito longe. No nosso meio, não digo necessariamente só na rede juvenil, mas na igreja toda, existem pós-tribulacionistas, existem pré-tribulacionistas, e existe também mesotribulacionista. Mas afinal, quem está certo, quem está errado? Vamos passar ou não vamos? Nós vamos estar com Cristo ou vamos estar aqui? Até que chegue o momento e que se prove o contrário. Não é como dizer 100% que exista o certo e o errado. Apenas que existam explicações incoerentes. Porque é muito complicado afirmar algo futuro. Por mais que exista um estudo, por mais que exista um embasamento bíblico, por mais que exista um embasamento da palavra de Deus tratando sobre tudo aquilo que irá acontecer até o fim dos tempos, mas não dá para afirmar 100% com certeza quando todos esses eventos ocorrerão. Vocês querem um exemplo? Muita gente diz que a grande tribulação durará 7 anos. A Bíblia não afirma de forma literal se ela durará 7 anos exatos. Ela pode durar 7 anos exatos. Ou ela pode durar mais tempo. Ou pode ser menos. Não sabemos exatamente quanto tempo durará. Porque muitas coisas que nos foi revelado, elas não foram reveladas de forma literal, e sim de forma simbólica. Como, por exemplo, tudo que está descrito no livro de Apocalipse.
A maioria das coisas do que está escrito no livro de Apocalipse, que nos traz uma revelação relacionada ao fim dos tempos, ela traz justamente algo simbólico. Por exemplo, quando ele vai falar dos céus, quando ele vai falar do julgamento, ele traz uma simbologia do grande trono branco. Quando ele vai falar de Cristo, ele traz a simbologia do cordeiro. Daquele do cordeiro vivo, que foi levado ao sacrifício. Quando ele relata, quando ele afirma, quando João fala em Apocalipse relacionado a Satanás, ele se refere ao dragão. Quando ele fala ao anticristo, ele se refere simbolicamente a duas bestas. Ou seja, o livro de Apocalipse é tratado, é dito, é descrito com repletas simbologias. Portanto, não dá para afirmar 100% quanto tempo irá durar as dores. Mas uma coisa é certa, nós estamos no princípio delas. Já adianta vocês. Quem aqui ouviu falar, todo mundo sabe que a Rainha Elizabeth faleceu. Certo? Todo mundo aqui viu. Todo mundo aqui ouviu dizer. Eu vi gente postando uma foto dela chorando. Ah, meu Deus, a rainha morreu. A rainha morreu. Mas vocês se atentaram para o que foi noticiado em volta da morte da rainha? Eu vou trazer um spoiler para vocês, o que vamos falar na semana que vem, antes do último capítulo da série. Com a morte da rainha Elizabeth, a libra perdeu o valor. A libra é a moeda inglesa, a moeda mais valiosa do mundo, é a libra. Ela perdeu seu alto valor. E segundo os economistas e os especialistas em geopolítica global, a morte dela foi dado mais um passo para o reset econômico. O sucessor dela, o filho dela, que agora é Rei Charles, ele já disse claramente diversas vezes, nós temos que colocar trilhões e trilhões, exércitos, armamentos na mão de uma única pessoa, de um único governante. Vou explicar isso depois com mais detalhes, vamos trazer com mais detalhes o que significa isso. Mas esse e mais uma série de eventos que acontecem no mundo neste exato momento está nos caminhando, está nos mostrando que estamos no princípio das dores, que estamos à porta da grande tribulação. Vocês sabiam que lá na China, as pessoas são vigiadas 24 horas por dia por drones? Aonde você vai, a tua cara é mostrada. Tudo que tu faz é registrado. E o ditador chinês sabe de tudo. Estamos sim no princípio das dores. Tudo que está ocorrendo no mundo nos mostra que estamos no princípio das dores. Estamos à porta da grande tribulação. É como se nós estivéssemos aqui e ela estivesse lá fora, só nos esperando. E antes da gente começar a entender se a igreja, se a noiva passará ou não pelas dores, eu tenho uma pergunta a fazer. Vocês não precisam responder. Só reflitam. Você como noiva, está pronto? Está pronta para passar pela grande tribulação? Você como noivo de Cristo, está pronto para suportar tudo isso por amor a Ele?
Às vezes estamos pensando, Deus vai nos guardar? Vai. De certa maneira ele vai. Mas a palavra de Deus ela é inerrante. Quando Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Jesus fala que nós teremos aflições. Nós temos aflições todos os dias. E a grande tribulação, o período de dores, será mais uma aflição, no qual Jesus falou que nós teríamos. Olha só o que Jesus descreveu em Marcos 3. Mas antes disso, eu gostaria de dizer algo. Seguinte. Eu particularmente acredito, não sei vocês, mas eu acredito que a igreja, nós passaremos por tudo isso. E só depois de tudo isso, quando Jesus Cristo realmente voltar, no grande dia, seremos arrebatados. Talvez você ouviu a vida toda, talvez você ouviu o tempo todo, que a igreja não vai passar por isso. Talvez você ouviu o que foi pregado, o que é pregado, sempre. Que a igreja não vai passar por tudo isso. Que a igreja não vai ver o reinado do anti-Messias. Que a igreja não vai ver as dores. Que nós vamos precisar nos esconder para não sermos mortos pelo governo único. Se isso realmente acontecesse, Jesus não teria dito: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem para tirar de sua casa coisa alguma. É o que estiver no campo, não volte. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem daquele dia. E orem para que isso não se suceda no inferno. Se a noiva do Senhor não passasse, não fosse passar por tudo isso, Jesus não teria dito: fujam, vocês que estão na Judéia, fujam para os montes. Ele poderia ter dito assim: vocês que estão na Judéia, não se preocupem. E antes disso tudo acontecer, vocês serão abduzidos. Como tem gente que prega, que vamos ser abduzidos. Tem gente que não fala em arrebatamento secreto, tem gente que fala em abdução. Tem gente que fala que vamos ser retirados. Mas sim, de alguma maneira, seremos guardados. Se cremos verdadeiramente no poder de Deus, de alguma maneira seremos guardados. Sim. Se não passássemos por isso, João não teria dito lá em Apocalipse, quando perguntam quem são esses, ele diz: são esses que vêm da grande tribulação. São miríades e miríades de pessoas que não podemos nem contar. Em momento algum, o noivo considera que a noiva não estaria mais na terra antes. Porque senão, ele não teria nos alertado que esses dias seriam dias de muito sofrimento, seriam dias de pavor, seriam dias difíceis, seriam dias terríveis. Imaginem só, nós, que todos os dias consumimos
que nós, todos os dias, usamos alimentos, consumimos alguma coisa, usamos as redes sociais, e tudo isso custa grana. Querendo ou não, basicamente todos os dias gastamos dinheiro, o mais centavo que seja. Imagina só, você não poder nem comprar e nem vender se não tiver a marca. A não ser que alguém aqui queira aceitar a marca, né? Aí já é outra história, né? Mas se quiser aceitar a marca, não sei, né? Mas já sabendo que as consequências serão terríveis. Em Marcos 3,19 está escrito assim: por aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca, jamais haveria. Outro fato que nos remete que passaremos por essas dores está escrito lá em Mateus 24:30. Voltem para o livro de Mateus. Capítulo 24, a partir do verso 30. Todos encontraram? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Só até aqui. Não vou entrar em detalhes sobre a volta de Jesus, que será na semana que vem. Porém, em nenhum momento Cristo fala em um retorno secreto. Todo olho verá, todos verão o Filho do Homem. Quem estiver com ele irá se alegrar. Quem não estiver irá lamentar. Mas todos verão. Se a igreja não passasse pelas dores, se a noiva de Deus não passasse pelo período de dores, ele não teria dito dessa forma. Ele poderia ter dito: então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e só aqueles que ficaram vão ver. Os que não ficaram, os que foram antes, vão ver antes, de forma secreta. Está bem claro. Todos verão. Todos verão. Abram as escrituras de vocês no livro de deixa eu só confirmar aqui se é 1ª ou 2ª Tessalonicenses. Era 1ª Tessalonicenses. 1ª ou 2ª?
É a primeira. Capítulo 4, a partir do verso 13. Todos encontraram? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis com os demais e que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olha o que está escrito no verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui Paulo descreve que no grande dia do Senhor, os mortos primeiro ressuscitarão e depois nós, os vivos. O que Paulo quer dizer aqui é que todos, os que já morreram, nós que estamos vivos, se estivermos vivos naquele grande dia, todos verão. Se isso não acontecesse, Paulo teria dito ao contrário. Teria dito, irmãos, primeiro, a noiva do Senhor, aqueles vão, e depois de um tempo, os que ficaram, os que sofreram, os que morreram, vão ressuscitar e serão arrebatados com Cristo numa segunda fase da segunda vinda. Em nenhum momento o retorno do noivo é descrito em duas fases. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, vamos lá. 2 Pedro. No capítulo 3. Olha o que está escrito no verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um espreitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade.
esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitamos justiça. Aqui Pedro descreve um momento estrondoso que vai abalar os céus. Que é mais uma prova de que todo mundo vai ver. Todo mundo vai presenciar. Ou seja, todo mundo terá que passar por tudo isso. Claro, os que estiverem vivos, né? Se alguém morrer antes, provavelmente não vai sofrer tanto. Né? Ou vai para o seio de Abraão, ou vai para o Hades. Vai para um desses dois lugares. Uma das provas que mostra que a igreja vai passar pelas dores é que se Paulo tivesse descrito um arrebatamento secreto da igreja antes desse período, ele não teria dito nada, absolutamente nada, sobre o filho da perdição, sobre o homem do pecado, sobre o anticristo. Paulo não teria dito sobre a apostasia. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos a apostasia. O amor de muitos está se esfriando. Quantos e quantos estavam ao meu e ao seu lado aqui e hoje não estão mais? Porque o amor de muitos está se esfriando. Hoje o amor, não importa da forma que seja, ele está frio. Tanto o amor por Deus quanto o amor pelo próximo. Essa semana eu não lembro a cidade, mas eu vi uma reportagem de que o pai matou o próprio filho. Todos os dias vemos isso. Filho matando o pai matando o filho. Lá em Davinópolis teve o caso da menina lá. 3 adolescentes que morreram por conta de brigas de gangue, por causa de drogas. Olha que ponto chegamos. O amor se esfriou. Estamos vendo diante dos nossos olhos a apostasia. Isto é, mais um grande sinal, mais um evento que está predizendo a volta do noivo. Que possamos estar vigilantes. Que possamos estar, assim, nos preparando a cada dia, nos santificando a cada dia. Porém, o noivo não retornará para buscar a sua noiva, sem que tudo o que foi profetizado relacionado ao seu retorno se cumpra. Enquanto tudo não se cumprir, ele não retornará. Eu sei que nós ouvimos muita gente ministrando, muita gente falando assim, você se prepare, que Jesus pode voltar daqui a pouco. Jesus pode voltar na hora que o culto acabar. Logo, logo podemos ouvir o som da trombeta. Não é bem assim. Tudo terá que se cumprir. E o evangelho se expandirá por todo o mundo. Aí então virá o fim. Se o fim ainda não veio, porque nem tudo ainda se cumpriu. E nós estamos vendo que ainda falta muitos dos acontecimentos se cumprirem. E principalmente, o evangelho ele precisa chegar em todo o mundo. Ele precisa chegar em todos os lugares. Quando chegar, aí sim, virá o fim. Para que quando chegar no grande juízo, ninguém
possa dizer que não ouviu nas Escrituras. Que ninguém possa dizer que não ouviu a palavra de Deus. Quando essa palavra for pregada em todos os cantos dessa terra, aí sim virá o fim. Aí sim virá o fim. Se analisarmos os versículos bíblicos, que as pessoas que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, que eles usam como base, o principal versículo que eles usam como base está lá em, a gente acabou de ler ele, está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ontem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, eles usam esse versículo, eles dizem que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles dizem, eles tentam de alguma maneira transcrever isso como se houvesse um arrebatamento secreto. Mas a partir do momento que eles tentam transcrever isso, eles automaticamente saem do contexto da palavra de Deus, onde diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Quem morreu durante todo esse período da história da humanidade com Cristo, ressuscitará primeiro no grande dia. É isso que a palavra diz. Ela não diz que pessoas irão ser arrebatadas primeiro. Porque muita gente pensa que arrebatamento é uma coisa assim que vai acontecer de uma hora para outra. Eu creio que todos devem ter visto a época que a Record levou ao ar a novela Apocalipse. Todos aqui viram, né? Principalmente, não daqui, né? Mas em outros lugares. Muitas meninas, né, queriam ver lá o ator, o nome dele, o Sérgio Maroni, que fez o papel do anticristo na trama. Já estão se entregando aí, né? Lá na trama, se vocês analisarem bem, em um determinado capítulo, o nome do capítulo é O Arrebatamento da Igreja. Lá, durante o capítulo, vamos supor, lá acontece o seguinte, eu vou trazer a ilustração para cá, como estava na novela. Vamos supor que o Lucas chama o pessoal aí e vai para a rua. Ele está lá com a caixa de som, com o microfone, pregando, ministrando a palavra, e de repente ele mais alguns somem. E o resto fica doido. Cadê? Cadê? Que foi o que aconteceu na trama. Isso é um pensamento pré-tribulacionista. Que a igreja, que a noiva do Senhor, vai subir. Em nenhum momento, Jesus fala em um arrebatamento que tu está aqui e de repente já era. Vai sumir como um piscar de olhos. Outro termo que eles usam é quando Jesus fala lá em Mateus: dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Dois estarão lá no celeiro, um será levado, outro vai ficar. Ali Jesus não fala de um arrebatamento secreto. Ali Jesus fala que um vai com ele no grande dia. O outro vai ficar
Ele Ele dançou. dançou. Infelizmente, ele não aceitou a Cristo. Se ele não aceitou a Cristo, ele aceitou aos prazeres do mundo, aos prazeres de Satanás. Anote essa referência. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, na epístola de 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, que acabamos de ler, retrata sobre o dia do Senhor como evento único. Mas todos os textos que remetem à volta de Cristo falam de um arrebatamento em um único momento. Que Jesus virá como um ladrão. Ele vai vir sem avisar. E ninguém sabe nem o dia nem a hora, senão o Pai. Ele vai dizer: não, eu vou vir, vai ser rapidinho e tchau. Não. Se ele mesmo disse que todo mundo vai ver, por que tu está aqui no piscar de olhos, a pessoa do teu lado sumiu? Não é bem assim. O que eu estou dizendo para vocês agora não é para vocês se desanimarem. Não é para vocês ficarem tristes. Nós passaremos sim pelas dores, mas que possamos ter bom ânimo. Nós vencemos o mundo. Que nós possamos ter bom ânimo. Que se confiarmos em Deus, nós venceremos os dias terríveis. Nós venceremos a grande tribulação. Nós venceremos tudo isso e receberemos a grande recompensa que estamos com Deus. Receberemos a grande recompensa que é subirmos com Cristo e estamos com Ele em glória.